A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. O comentarista das lições é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio e também ele é capelão da Marinha do Brasil. A lição de hoje é a lição 13, Malaquias. Deus se importa com a família. O texto do dia nos diz assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14. A síntese nos diz assim: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Os objetivos da lição é explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias, reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente, compreender que o propósito de Deus para as nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. O texto bíblico base dessa lição é Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. A introdução na revista nos diz assim: de acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética no Antigo Testamento. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas. De fato, esse tema foi muito bem abordado por Malaquias, no entanto, não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus, entre o indivíduo e sua família. Malaquias apareceu em uma época em que as pessoas estavam lutando para acreditar que Deus as amava de verdade. As pessoas se concentraram em suas circunstâncias infelizes e se recusaram a prestar contas de seus próprios atos pecaminosos. Então, Deus apontou o dedo de volta para eles e, por meio de Malaquias, Deus disse ao povo onde eles haviam falhado em sua aliança com ele. Se eles esperavam ver mudanças, eles precisavam assumir a responsabilidade por suas próprias ações e servir a Deus fielmente de acordo com a promessa que seus pais haviam feito a Deus no Monte Sinai, todos aqueles anos antes. O livro de Malaquias é o fim do Antigo Testamento, mas Deus deixa claro que não é o fim da história que ele está contando. O melhor ainda está por vir. Tópico 1. Malaquias. Malaquias, seu nome significa meu mensageiro. Sabemos apenas que ele foi um profeta fiel que viveu em Judá pós-exílio. Ele foi contemporâneo de Neemias. Demonstrou sua fidelidade e devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Embora a profecia não registre datas precisas como nos casos de Ageu e Zacarias, por inferência, chegamos à conclusão que o livro foi escrito por volta de 430 a 420 a.C. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém, liderado por Zorobabel, Esdras e Neemias. O governante na época de Malaquias era um homem corrupto, oriundo da Pérsia. Malaquias viveu próximo a Neemias, todavia não mencionou seu nome, por isso especulamos que o livro tenha sido escrito
pouco tempo depois do primeiro governo de Neemias em Judá, que foi em 445 a 432 a.C. Aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo suas próprias vontades. Faltava temor ao Senhor. Malaquias certamente escreveu ao povo de Judá, mas o cenário histórico fica mais claro em Malaquias capítulo 1, versículo 8. Aqui o profeta usou a palavra persa para governador, indicando um período de tempo entre 538 e 333 a.C., quando o Império Persa governou a Terra Prometida. Malaquias também escreveu sobre a corrupção do sacrifício do templo, o que significa que ele provavelmente transmitiu sua mensagem muitos anos depois que os israelitas reconstruíram o templo em 515 a.C. As preocupações do profeta refletem as de Neemias, sugerindo que Malaquias profetizou ao povo enquanto Neemias deixou a cidade por vários anos, começando em 432 a.C. Contexto histórico. No tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente e com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio. Os judeus declinavam na sua vida espiritual. Sua profecia condenou a idolatrias, os divórcios e os casamentos místicos, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. O povo de Judá ele começou a se declinar, a se desviar desde a Terra Prometida e retornou da Babilônia 70 anos depois. Na época de Malaquias, eles já estavam de volta à Terra há mais de 100 anos e estavam procurando as bênçãos que esperavam receber quando retornassem. Embora o templo tivesse sido reconstruído, o fervor dos primeiros israelitas que voltaram deu lugar a uma total apatia pelas coisas de Deus. Isso levou a uma corrupção desenfreada entre o sacerdócio e a liturgia espiritual entre o povo. O livro que leva seu nome faz várias referências históricas e culturais que podem ser atribuídas a um período de tempo específico na história bíblica, mesmo que não há um ano específico, por exemplo. A prática de fazer sacrifício no templo de Jerusalém havia sido restauradas. Você vê isso em Malaquias capítulo 1, versículos 7 ao 10 e 13 e 8. Os judeus de Jerusalém naquela época viviam sob um governador persa. Você lê isso em Malaquias capítulo 1, versículo 8. O casamento misto com não-judeu era comum, embora tivesse sido explicitamente proibido pela lei mosaica. Você lê isso em capítulo 2, versículo 10 ao 12. A observância religiosa dos sacerdotes do templo era, na melhor das hipóteses, relaxada, com padrões muito abaixo do que Deus havia exigido. A prática de desenvolver o dízimo, a tesouraria do templo, era rotineira, negligenciadamente. A partir dessas pistas e da semelhança de temas nos livros de Neemias e Esdras, é comumente aceito que essa pregação de Malaquias ocorreu em Jerusalém por volta de 450 a.C. Isso foi depois que os exilados hebreus tiveram permissão de voltar para casa depois do cativeiro na Babilônia, e cerca de 65 anos, uma geração ou mais, depois de que o templo foi reconstruído em Jerusalém. Como tal, é realmente possível que Malaquias conhecesse Neemias ou Esdras, porque ele viveu em Jerusalém durante o mesmo período que eles. Estrutura e mensagem do livro. O livro de Malaquias apresenta em sua introdução a palavra peso no hebraico massá, que significa sentença pesada. O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma exortação composta de 6 oráculos.
o amor do Senhor por Jacó, a exortação aos sacerdotes, a advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade, a justiça divina, a questão dos dízimos e das ofertas, as marcas distintas do servo do Senhor. A segunda parte do livro refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor. Toda a profecia é costurada por meio de perguntas retóricas incisivas que procuravam despertar a população judaica, levando-os a refletirem sobre sua triste condição espiritual. O livro consiste em 6 sessões distintas, cada uma na forma de uma discussão de perguntas e respostas. Com a ajuda dessa técnica de discussão inusitada, o profeta defende a justiça de Deus para uma comunidade que começou a duvidar dessa justiça, porque suas expectativas escatológicas do fim do mundo ainda não se cumpriram. O autor chama a fidelidade ao Senhor da aliança. Ele enfatiza a necessidade de adoração adequada, condena o divórcio e anuncia que o dia do julgamento é iminente. Fidelidade a esses rituais e morais responsabilidades serão recompensadas. A infidelidade trará uma maldição. Existem 2 mensagens amplas abordadas no livro de Malaquias. Israel deve lembrar e observar a lei do Antigo Testamento, e Israel deve se lembrar e ter esperança na vinda do Messias. Dentro dessas categorias estão 6 acusações específicas de infidelidade de Israel a Deus. Eles são apresentados de uma forma que os teólogos chamam de disputa, de conversa, de discussões. Cada disputa em Malaquias segue um estilo literário semelhante. Deus afirma uma verdade, os israelitas questionam a verdade de Deus, o profeta reafirma a verdade vigorosamente e o profeta dá prova da verdade de Deus. Tópico 2. Indiferença religiosa. A ingratidão. A indiferença em seu estágio inicial apresenta-se como ingratidão. O profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu. Deus declarou o seu amor para Israel e eles responderam com cinismo. Em que nos amaste? Eles fazem essa pergunta a Deus. A pergunta apresentada por Malaquias refletia o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaçada e turvada. Não conseguiam perceber o amor de Deus sobre eles. O Senhor reafirmou sua escolha, revelando cuidado com Jacó, citado como um autêntico representante do povo de Israel. Ao longo dos anos, o Senhor demonstra todo o seu amor pelo povo e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Eu vos amei, diz Deus, mas você diz como você nos amou, Malaquias capítulo 1, versículo 2. Após o retorno do exílio, a reconstrução do templo e a restituição da adoração no templo, Israel estava olhando ao redor e se perguntando por que ainda era uma nação marginalizada e insignificante em comparação com os poderes nacionais da época. O que aconteceu com as grandes promessas de Deus de exaltar Israel e punir as nações ímpias? Essa era essa pergunta que eles faziam. A mensagem global de Malaquias é que o julgamento de Deus está realmente vindo sobre seus inimigos, mas o povo de Deus deve estar mais preocupado com o seu próprio relacionamento com ele do que com o destino de qualquer outra pessoa. A igreja deve tomar cuidado com a ortodoxia morta que tão facilmente se instala quando a vida da igreja se torna rotina. Religioso.
descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Eles traziam ofertas imundas e realizavam o sacrifício de qualquer maneira. Não se preocupavam com a exigência da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Deus estava cansado desse descaso e indiferentismo. Os sacerdotes foram advertidos a mudarem de atitude, caso contrário, sofreriam uma condenação inexorável. O desejo de Deus é que sua aliança com o sacerdócio levítico estivesse sendo observada. Se eles aderissem os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, desfrutariam de vida e paz. Os sacerdotes faziam acepções das pessoas na aplicação da lei. A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais, faziam de suas funções sacerdotais uma fonte de vantagens pessoais. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de sua lei injusta. Diante disso, os religiosos estavam provocando a ira divina. Deus deseja de nós sinceridade e justiça naquilo que fazemos. Não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Ele contempla tudo, conhece nossos corações e não se ilude com nossas ações. Havia uma tendência generalizada pela religião para a religião espiritualmente vazia. A principal acusação contra Israel é a sua religião vazia, formal e revolucionária. Seus sacrifícios a Deus são manipulados de modo a permitir-lhes reter seus melhores animais. Os líderes espirituais apenas fingem honrar o Senhor. Foi uma época em que as cerimônias da lei eram cerimonialmente oferecidas por um povo sem coração. Eles estavam apenas cumprindo as regras. Deus mostra como as pessoas estão abusando do novo templo. Eles se perguntam como estão abusando disso, e os judeus eles não estão trazendo o melhor do que tinha como oferta no templo. Os cordeiros e animais que eles traziam eram deficientes e cegos. Quando Deus instituiu os sacerdotes entre Israel, ele prometeu que a eles as bênçãos do sustento do povo, e se eles cumprissem seus deveres de acordo com a sua lei. No entanto, nesse caso, se eles continuassem em sua injustiça e indiferença, Deus condenaria com maldições sobre eles, e que significa que os sacerdotes perderiam o apoio do povo. Mas como sempre, Deus é paciente com as pessoas e principalmente seu próprio povo, e eles oferecem uma solução. Eles podem se arrepender, o que significa reconsiderar o que estão fazendo e, após algumas reconsiderações, mudar suas atitudes e comportamentos para com Deus, e o que ele é apenas isso que Deus exigia. Quando Deus diz amaldiçoarei as tuas bênçãos, eles perderiam os benefícios que Deus estava ali diante da lei. Quando o povo trazia sacrifício para o altar, eles tinham o privilégio de levar parte dessa oferta para uso próprio. Lembre-se que os levitas não receberam nenhuma terra, eles foram escolhidos para servir a Deus no templo, e os outros israelitas deveriam cuidar de suas necessidades. Então os animais, os sacrificados, ainda tinham excrementos em seus organismos, e Deus disse que eles deveriam ser queimados fora do santuário. Em outras palavras, esses sacerdotes existentes na época seriam removidos quando o esterco das ofertas fossem retirado da cidade. Deus diz a eles para darem essas ofertas de lixo e manchadas ao governador persa. O governador os aceitaria? É claro que não, mas eles dão essas coisas ao Altíssimo. Sobre o dízimo, Deus chama as pessoas de volta a Ele. Eles se perguntam, como podemos voltar para você? Deus lida especificamente com o dízimo, os 10% da renda das colheitas exigida pela lei. Será que um mero mortal roubará a Deus? Eles perguntavam. Deus, de acordo com a lei, 1/10 da produção do gado, de tudo, era alimento para os levitas. Isso era a lei da época.
As pessoas estavam roubando a Deus porque não estavam dando o que era exigido pela lei. E por isso Deus diz a eles: sob maldição. Durante os dias de Ageu, a terra estava sofrendo com uma grande seca, porque o povo estava indiferente quanto à reconstrução do templo. A mesma situação pode ter prevalecido aqui, porque as pessoas estavam sendo mesquinhas em suas ofertas. Eles estavam consumindo as ofertas para si mesmo, em vez de levar o dízimo ao templo para os sacerdotes. Tópico 3. A família é importante. Casamento misto. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existem leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões a despeito da ordem de Deus. Os judeus estavam se casando com as filhas de um deus estranho. Essa questão não era racial, mas espiritual. As mulheres de outras nacionalidades que desejavam servir a Deus eram bem-vindas entre o povo do Senhor. Esse foi o caso de Ruth. O problema era que, por meio dos casamentos mistos, os homens estavam sendo corrompidos. Desse modo, os filhos que se originavam dessas relações cresciam debaixo das influências pagãs de suas mães. Judá estava sendo sorrateiramente paganizada. Para a igreja atual também existe princípios divinos para o casamento. Ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Ele. Não se una a alguém que se recusou a unir-se a Cristo. Não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Ele contempla tudo, conhece nossos corações e não se ilude com nossas ações. Deus chama seu povo de infiéis contra ele. As pessoas negam isso, como eles são infiéis. Deus responde que quando os homens de Judá se casaram com mulheres estrangeiras e adoraram os seus ídolos, eles se tornaram infiéis. O pano de fundo aí para a repreensão nesse versículo é o propósito de Deus para a restauração de Israel à terra e renovação dos israelitas de sua identidade como povo de Deus, para que as promessas aos pais fossem identificadas como cumpridas por meio de Israel. O povo de Deus deve ser identificado no momento do cumprimento. Por esta causa, as pessoas estavam sendo infiéis, na medida que se casavam com as mulheres estrangeiras. Eles se arrependeram de sua adoração a ídolos, que foi, em parte, a causa de sua ida para o cativeiro. Porém, quando voltaram, estavam se casando com as mulheres estrangeiras e, por isso, estavam destruindo a identidade do povo de Deus entre as nações. Tem que haver uma diferença, irmãos. Em outras palavras, eles estavam se casando e deixando de existir como judeus. Foi Deus quem criou a nação de Israel ao tirá-los do cativeiro egípcio. Deus os havia criado como uma nação e raça de pessoas, mas eles estavam destruindo sua identidade por meio de casamentos mistos com mulheres estrangeiras. Deus havia estabelecido uma aliança com Israel, mas sua integração ao povo local por meio de casamento de mulheres estrangeiras violou as condições da aliança. Israel se casou com mulheres de Moabe e trouxe a maldição de Deus sobre o povo. Números 25, Salomão se casou com mulheres estrangeiras que afastaram seu coração de Deus. E Acabe se casou com Jezabel, que levou Israel a novas profundezas de depravação. Mesmo os próprios sumos sacerdotes não tinham permissão para se casar com mulheres estrangeiras. E os fizeram, e iriam contaminar o sacerdócio. Os sacerdotes estavam permitindo que isso acontecesse entre o povo, pois eles também estavam repudiando as esposas de seus jovens para se casarem com mulheres estrangeiras mais jovens. Isso você vê em Êxodo capítulo 9, do versículo 1 ao 2. Israel deveria ser um povo separado, santo das nações, do mundo, e portanto eles eram um povo santo.
mas em seu casamento com as mulheres estrangeiras, eles violaram a santidade e sua santidade. A prática deles era uma abominação para o Senhor, algo que era detestável aos seus olhos. Eles foram criados como uma nação, mas por meio de seus casamentos com mulheres estrangeiras, eles estavam trabalhando contra o plano de Deus estabelecido pelo Israel, por propósito a trazer o Messias ao mundo. Salomão era famoso por esse mesmo pecado. Como resultado disso, Deus vai cortar fora os homens da família que desrespeitam o relacionamento da aliança entre Deus e Israel por meio do casamento de mulheres estrangeiras. Com os homens sendo excluídos da casa, não havia ninguém que se pudesse trazer a oferta ao Senhor. Divórcio. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens mais velhos estavam agindo como leviandade para com suas esposas de mais idade, trocando-as pelas jovens estrangeiras. Famílias estavam sendo destruídas. O desejo divino era que os pais criassem filhos dedicados a Deus. Os homens estavam ignorando o próprio divino por causa da concupiscência da carne. Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos sendo leais para com a mulher da sua mocidade. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato. O descaso pela lei tinha como origem a descrença no juízo divino. Eles eram relapso porque acreditavam que ficariam impunes e chegaram a questionar onde está o Deus do juízo. A semelhança da geração de Malaquias, muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne derrotá-los. Não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os homens também estão se divorciando de suas esposas judias, e Deus vê isso como um sinal de quebra de aliança, tanto com Deus como também com eles mesmos. Família. Nossa relação com Deus influencia nossa relação familiar e esta interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Primeiro, eles estavam se casando com mulheres estrangeiras. Segundo, eles abandonaram suas esposas judias para se casar com mulheres estrangeiras. Eles já tinham uma esposa israelita, mas então se separaram dessa esposa para se casar com mulheres estrangeiras mais jovens. Com a oferta de sacrifício veio a prática comum do luto, em um esforço para tornar seus sacrifícios mais aceitáveis a Deus. Eles derramaram mais lágrimas, mas como sabemos, Deus deseja obediência em todas as áreas de nossas vidas. E então eles precisavam mudar seus comportamentos. Não derramar mais lágrimas cerimoniais. A mesma aplicação pode ser feita hoje. Podemos oferecer a Deus R$1.000 de oferta toda semana, mas se não vivemos obediente o resto da semana, então não devemos pensar que um momento que nossa oferta será aceita. Não podemos cantar louvores sobre como Deus é maravilhoso se não vivemos como acreditamos. Os homens mais velhos estavam deixando de lado as esposas com as quais se casaram quando eram jovens, para se casar com esposas mais jovens e bonitas em sua idade avançada. Em outras palavras, eles esqueceram do seu pacto de casamento com sua esposa. Quando um se casa com o outro, eles se tornam somente um relacionamento, uma aliança com seu parceiro. É uma aliança feita aos olhos de Deus e, portanto, é honrada por Deus. Quando alguém repudia seu cônjuge, ele violou a aliança cerimonial. Corpo e espírito se refere a quando dois se unem em casamento, eles se tornam um a fim de gerar filhos para a glória de Deus.
Os pais que demonstram piedade diante de seus filhos podem criar filhos que continuarão sua herança espiritual, mas infelizmente nem sempre é o caso. Às vezes os filhos crescerão e farão suas próprias escolhas. Não importa quão piedosos são seus pais ou quão grande é o exemplo que têm dado a ele. Temos que nos lembrar de como os pais cristãos foram chamados a criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, não foram chamados para torná-los cristãos. Aqui em Malaquias, os homens judeus estavam repudiando suas esposas judias, quando eram mais jovens, se casaram, agora elas estão velhas e eles querem pegar umas mais novinhas. Por causa disso, eles estão trazendo influência da idolatria novamente para Israel. E havia um perigo real de que eles pudessem influenciar seus filhos longe de Deus. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Deus odeia o divórcio? Não, ele odiava a maneira como tratava o divórcio. Agora lembre-se de que Moisés, Deus deu instruções sobre o certificado de divórcio, mas aquele papel do divórcio foi dado para trazer o israelita em conformidade com a lei de Deus sobre o casamento, que um homem seja casado com uma mulher para sempre. O divórcio aqui foi baseado no desejo que o homem tinha por outra mulher que não fosse a sua esposa da sua juventude. Então aí está o erro. A coisa detestável que estava acontecendo era que a esposa de sua mocidade agora estava tão velhinha quanto ele. Mas só que ele não queria mais estar com aquela senhora que ele casou quando era jovem. Ele queria uma novinha do lado, uma mulher mais atraente, exótica. O homem, portanto, estava pensando de forma egoísta e não dando honra à sua esposa, com quem ele tinha um relacionamento de aliança por muitos anos. E por isso Deus odiava essa prática de divórcio por tais motivos. Em outras palavras, o divórcio não era um problema real, era a maneira como eles estavam se divorciando, trocando suas esposas por modelos mais jovens. Eles estavam se divorciando sem dar a carta de divórcio. Isso se tornava ilegal. Uma mulher não poderia se casar com outra pessoa a menos que ela tivesse essa carta de divórcio. Ela se tornaria uma adúltera. Observe que uma carta de divórcio não foi necessário quando o cônjuge morreu. Nem foi necessário quando um dos casais cometeu fornicação, o adultério. Por quê? Simplesmente porque a punição foi apedrejamento até a morte. Isso você encontra em algumas passagens bíblicas. Isso é o que Jesus estava tentando mostrar aos judeus em Mateus 5, 31, 32. E o efeito dessa prática era que os homens estavam trazendo violência contra suas mulheres divorciadas. O costume do Antigo Testamento era quando o homem afirmava que uma mulher era sua esposa, ele lançava sua vestimenta sobre ela. Quando um homem repudiava a esposa de sua juventude, ele estava tratando injustamente com sua esposa ao tomar outra para sua esposa, como sua esposa. Sua infidelidade estava no fato de que ele havia prometido uma aliança para toda a vida com sua primeira esposa e então quebrou a aliança espalhando sua vestimenta sobre outra mulher. Por último, os judeus declaram que não há valor em servir a Deus. Os perversos prosperam, os justos sofrem. Deus responde com uma narrativa sobre as pessoas que permanecem fiéis. Aqueles que se unem e lembram de Deus, discutem sobre isso. Ele é a sua verdade. Deus escreverá seus nomes em um rolo de memória. Essas pessoas pertencerão a Deus como os filhos pertencem a seus pais. Eles serão poupados do julgamento de Deus. Deus fará deles joias, pessoas de grande valor. Mais uma vez, os fiéis perseverarão. O que eles precisarão suportar? A conclusão de Malaquias 4 começa com a descrição de um terrível dia de julgamento que está chegando. No entanto, esse julgamento não será terrível para os fiéis. Os fiéis não terão medo. Em vez disso, eles terão alegria de ver Deus acertando tudo. Com as pessoas permanecerão fiéis, lembre-se da lei. A lei das Escrituras em Malaquias transmite. A última declaração é uma promessa incrível de reconciliação, como um sinal de que
O novo Elias, ou Moisés, reconciliará o povo com Deus. O mensageiro de Deus também reconciliará o povo. Ele consertará o coração dos filhos de seus pais e os pais dos filhos. A reconciliação gerará reconciliação. E aí, 400 anos de silêncio. Conclusão da revista. O livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus, porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejam servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar a nossa família. O que manteve Malaquias relevante ao longo da era cristã está declarada essa declaração simples que ele fez em Malaquias 3:1. Eis que envio o meu mensageiro e ele preparará o caminho diante de mim. Jesus citou esse versículo diretamente ao identificar João Batista como precursor profetizado por ele. Era uma promessa de esperança e uma promessa mantida cerca de 400 anos após a vida de Malaquias. Como tal, muitos cristãos veem quase um desígnio poético no fato de que a profecia de preparar o caminho de Malaquias, que está escrito no último livro do Antigo Testamento, é seguida imediatamente pelas histórias de João Batista registrada nos relatos do Evangelho do Novo Testamento. Deus abençoe você que ficou até o final. Última lição desse trimestre. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui para o próximo trimestre. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.